Bom, agora, no versículo 10, Jesus vai falar com Ananias. Vai falar com Ananias sobre Saulo de Tarso. Até pelas palavras de Ananias aqui nós veremos que os cristãos sabiam que Saulo estava vindo para matar, prender e matar os cristãos. A perseguição estava acontecendo há 2 anos, há pelo menos 1 ano estava acontecendo a perseguição, e essa perseguição ela estava em Jerusalém, Judeia, até em cidades estranhas. O próprio apóstolo Paulo falou. É claro que não tinha como o livro de Atos relatar todas as mortes, mas diz que Saulo arrastava as pessoas das casas. Então, aquela perseguição aos cristãos estava notória. Os cristãos que foram fugindo foram anunciando aos cristãos: olha, a mortandade lá, em especial na Judeia, é muito grande, porque tem um fariseu chamado Saulo de Tarso, que prende os cristãos, arrasta eles das casas, tortura eles e apedreja. Né? E contar a morte de Estevão e de outros. Então, os cristãos sabiam. Então, a conversão de Saulo de Tarso vai ser, vamos dizer, um susto até para esses soldados que estão com eles. Os soldados não entenderam o diálogo, porque o diálogo ocorreu em língua hebraica. Então, os soldados não entenderam, mas eles em algum momento vão ver que o homem mudou de lado, vamos assim dizer. Bom, então Atos capítulo 9, versículo 10, Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Interessante, porque, vamos dizer, não é comum, né, Deus falar com os homens. Será que esse Ananias esteve com Jesus durante o ministério dele? É possível. É possível. Ok? Mas a forma como Jesus fala com ele em uma visão, imediatamente ele identificou: é Jesus. Será que ele falou em aramaico também? É muito provável. Mais uma vez ele está se dirigindo a Jesus, chamando ele de Adonai. E até, possivelmente, o eu sou, né? Chamando ele de Yahvé, porque Jesus Cristo é Yahvé. O versículo 11. E disse-lhe, vou considerar Adonai, né? Em aramaico, provavelmente está ocorrendo esse diálogo em aramaico. E disse-lhe Adonai: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ou seja, Ananias, quando ouve isso, provavelmente Ananias e outro, ele estava escondido, se preparando para fugir, porque sabia que Saulo estava vindo para Damasco. Ok? No versículo 12, Jesus prossegue falando com ele. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Ou seja, essa visão espiritual agora, porque Saulo está, cego, né? Ele não consegue ver. Então, essa visão espiritual, Saulo vê um homem chamado Ananias chegando. Ok? Jesus já tinha falado com Saulo também, agora ele fala com Ananias. Olha, ele teve uma visão em que ele viu um homem chamado Ananias chegando e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. O versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
provavelmente alguém já tinha falado com Ananias, olha, aquele que estava matando lá na terra de Canaã, na Judéia, se tivesse Samaria, Galileia, até porque para chegar em Damasco passava por Samaria e pela Galileia. Então provavelmente alguém já tinha falado para Ananias, ele está aqui em Damasco, então toma cuidado, não vai na sinagoga, não prega agora porque ele está aí para prender e levar para Jerusalém e matar. E como nós lemos, o próprio apóstolo Paulo diz que era uma prisão violenta, né? Tá ok? Pois bem, prosseguindo, o versículo 15 agora. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então observe, irmãos, por que Pedro, Tiago e João não fariam esse trabalho? Nós sabemos que Deus usa o homem dentro da sua capacidade de inteligência, do seu conhecimento. Deus usa o homem dentro da sua capacidade. Pedro, se ele chegasse numa sinagoga, né, como Paulo vai chegar em diversas cidades, e começasse a discursar, e tivesse que debater, como Saulo vai fazer ainda aqui em Damasco, os argumentos de Pedro e João e Tiago eram mais elementares. Ok? E Deus, ele não entra na mente dos homens para fazer o homem crer ou ser incrédulo, como diz aquela heresia dos calvinistas, né? Deus, ele usa a inteligência do pregador, e também essa inteligência e argumentação vai facilitar o entendimento de outro. Tá bom? Como crerão se não há quem pregue? E pregar tem que ser como nós vimos no tópico anterior, a história de Filipe, né? Okay? Filipe, ele já começa de uma maneira didático-pedagógica o diálogo com aquele eunuco. Entendes tu o que lês? Entendes o que lês? Então, Saulo de Tarso, todo o preparo que ele teve, Deus vai usar agora. Era um homem violento? Era. Mas Deus olha o coração, que eu e você não conseguimos ver. E Deus, olhando o coração, viu que o coração daquele homem era sincero, era puro. Estava errado, mas era sincero, era puro. E essa é uma questão essencial para nós. Deus olha o coração de cada um de nós, a nossa sinceridade, a nossa pureza. Todos nós somos limitados. Nós não matamos cristãos como Saulo fez, tá ok? Mas temos outros tipos de limitação. Mas Deus olha o nosso coração e como nós vivíamos no mundo, e Deus então traz aqueles que ele vê um coração sincero, né? Que não vê a maldade como alguns fazem. Então Jesus Cristo diz aqui claramente que ele era um vaso escolhido para levar o nome diante dos gentios, ou seja, diante das nações. Ele tinha essa capacidade, e até por ser um cidadão romano e ter sido criado em Tarso, de uma família que, segundo a história, a família de Saulo recebeu a cidadania porque eles lutaram ao lado dos romanos contra um grupo de piratas, e os romanos então deram a eles a cidadania romana. Então ele já tinha uma cultura romana com ele. Isso facilitaria na hora dele pregar para os romanos. Certamente falava grego bem. Por isso ele vai poder chegar em Atenas, Atos 17, nós vamos estudar, e pregar o evangelho lá já certamente em grego. Aqui, com
Ananias e outros exemplos, certamente ele vai estar falando ainda em aramaico. Se ele falar em hebraico, as pessoas não entendem, mas vai ter caso que ele vai estar falando em grego. O versículo 16, Atos 9:16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Interessante, né? Além de Jesus informar a Ananias que Saulo de Tarso será um pregador que vai falar aos gentios, tá bom? Também aos israelitas, tá bom? E até autoridades como reis, né? Ele também diz que ele vai mostrar a Saulo o quanto ele deve padecer, porque nós veremos que imediatamente aqui em Damasco ainda ele será perseguido. Por quê? Não eram só aqueles sacerdotes lá que queriam matar os cristãos, não. Tinham certamente ali autoridades nas sinagogas que não aceitavam essa mudança de pregação, porque fazia com que até o ganha-pão dele fosse para o espaço. Assim como nós veremos Paulo sendo perseguidos por judeus chamados de principais da sinagoga, em que vai acontecer diversas vezes durante o seu ministério, esses homens que cuidavam das sinagogas, aqui também em Damasco, eles também não concordavam com a pregação dos cristãos que diziam que a nação de Israel estava rejeitada, que tudo ali seria destruído. E logo eles vão se colocar contra Saulo de Tarso. Por que eles também não tinham essa sensibilidade espiritual? Porque era um cargo político. Você se tornar o principal de uma sinagoga, quem é que te colocava lá? Era uma autoridade romana ou Herodes. E era muito lucrativo ser o principal da sinagoga. Ganhava muito bem. Tinha alguns que temiam a Deus? Tinham. Teve alguns que até creram em Jesus durante o ministério, mas outros não. Então, imediatamente, ele vai começar a padecer perseguição. O versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, olha, já o chama de irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Olha, Saulo estava vivendo, vamos considerar, uma religião morta, né? O judaísmo era uma religião morta. As autoridades todas corrompidas. O sumo sacerdote era um saduceu, ou seja, um herege. Que você desacreditar nas escrituras é um herege. Não tinham mais aquela intimidade com Deus. Deus não falava com eles. Aí, de repente, Jesus já tinha dado uma visão espiritual a Saulo, em que ele via um homem chamado Ananias vindo orar por ele. Agora, entra um homem, chama ele de irmão e diz: o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a vez seja cheio do Espírito Santo. Agora ele vai começar a viver uma religião viva. Vai começar a viver uma religião viva. E é claro que isso faz toda a diferença. E será cheio do Espírito Santo. Você viveu uma religião morta, o próprio apóstolo Paulo depois vai falar, você está apenas vivendo a lei, a letra da lei que
que não pode justificar ninguém. E ele já estava, claro, crendo em Jesus, né? É óbvio, né? E agora ele será cheio do Espírito Santo. Então, é uma experiência maravilhosa. E se nós falamos de Filipe do eunuco, que Filipe ali pregou, não sabemos por quanto tempo, ensinou Isaías 53 ao eunuco e depois o batizou, veja o que vai acontecer com Paulo. Versículo 18, com Saulo, né? Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então o batismo dele foi imediato, porque ele já estava convertido, foi uma conversão impactante. E ele então já estava apto a ser batizado. Sempre lembrando, qual o conhecimento que Saulo tinha da fé cristã? Ele tinha o conhecimento das Escrituras e a experiência de 3 dias que ele encontrou-se com Jesus. Isso nós podemos afirmar. Como foi esse conhecimento das Escrituras? Eu coloquei 2 possibilidades para vocês. Gamaliel pode ter ensinado realmente as Escrituras de maneira errada por não ter entendido e não ter percebido que tinha chegado a era do Messias, ou ele pode ter até interpretado corretamente, mas não falava, né, em público, com medo de ser morto. Ok?